Lembra quando você vai fazer aquela questão e não rola paquera? Pois é, mas essa aqui eu vou resolver com você. Me chamo Eduardo Cavalcante e sou teu professor de Física do Mundo Virtual. Quem não leu a questão ainda, vai lá no enunciado da questão, dá uma olhada, porque eu sempre coloco a questão completa para você. Essa questão é interessante porque ele pede para você calcular a velocidade do objeto enquanto ele descreve uma trajetória em uma montanha-russa, ok? O que tornou a questão realmente interessante? É o fato dele relacionar a posição que o objeto se move no eixo x e no eixo y através de uma função trigonométrica. Ele te fornece a posição y em função da x, só que em função da trigonometria, utilizando a trigonometria para relacionar as posições. Vamos lá. Como no sistema eu não tenho perda de energia, então acredito que a melhor maneira de você resolver a questão seja utilizando conservação de energia mecânica. Então vamos para ela. Eu vou adotar dois pontos. O ponto de onde o objeto parte, já que ele diz que o objeto vinha se movendo a uma velocidade constante. Então, de onde ele parte, ele tinha essa velocidade, o que me indica que ele tinha energia cinética. Se nós adotarmos o eixo x como o nosso referencial, você nota que esse objeto ele também tem altura em relação ao referencial adotado, o que indica que ele também tem energia potencial gravitacional. Então, ele tem uma energia mecânica inicial, que eu vou adotá-la como energia mecânica do ponto A. Você nota também que essa energia mecânica, à medida que ele vai se movendo, ela se mantém constante, já que não tem perda de energia, não tem atrito. Mas à medida que o objeto vai se movendo, ele perde altura, isso indica que ele perde energia potencial. E quando ele vai caindo, ele vai ganhando mais velocidade, isso indica que ele está ganhando energia cinética. Então está havendo uma troca entre elas. No ponto mais baixo da trajetória, o objeto atinge sua maior velocidade, então ele atinge seu maior valor de energia cinética. Em compensação, ele não tem altura em relação ao referencial, só que positiva. Ele tem altura lá embaixo, ele tem altura negativa em relação ao referencial que nós estamos adotando, já que eu botei o eixo crescente para cima. E tendo essa altura negativa, isso indica então que ele tem uma energia potencial gravitacional negativa em relação ao nosso referencial. Só que eu não quero adotar o ponto mais baixo da trajetória porque ele pediu um pouco mais à frente, ó. Ele pede que você calcule a velocidade do carrinho, a montanha-russa, mas para que posição que você leu lá no enunciado? Para a posição x, 5π sobre 4. 5π sobre 4, 5 quartos equivale a 1,25, né? Então isso é um pouquinho mais à frente de π, ó. Então você nota que o carrinho ele já subiu um pouco mais a montanha-russa. E a velocidade nesse ponto é um pouco menor do que a velocidade máxima lá embaixo, mas ainda existe, ainda é alta. E é justamente a incógnita da nossa questão. E você nota também que ele tem altura abaixo do nosso referencial, o que indica que ele também tem uma energia potencial gravitacional, apesar de ser negativo aqui em relação ao nosso referencial. Então ele também tem energia mecânica para um ponto que eu vou chamá-lo de ponto B. Então a energia mecânica do ponto A consegue ser igual à energia mecânica do ponto B, só muda os tipos, mas a quantidade ainda é a mesma. Que energia mecânica lá do ponto A? É a soma da cinética do ponto A com a potencial do ponto A. Que a energia mecânica no ponto B é a soma da cinética no ponto B mais a energia potencial do ponto B. Ok? O que é energia cinética mesmo? Massa vezes o quadrado da velocidade do ponto A, tudo isso sobre quem? 2. Qual é a energia potencial do ponto A? mg h, altura do ponto A, igual. Qual é a energia cinética do ponto B? mv2 sobre 2, velocidade do ponto B. Mais a energia potencial de B, lá embaixo, mgh, altura do ponto B. Você nota que existem fatores dos dois lados da igualdade, que são comuns, que dá para você cancelar. Que são quem? As massas, ó. Nas duas expressões. Vamos colocar a massa em evidência e cancelar. Se eu colocar essa massa e essa em evidência, eu posso cancelar com essas duas também colocadas em evidência. Então, já vou cancelar aqui pra gente. Agora, o que eu vou fazer? Substituir e verificar qual é a incógnita que está faltando para ver o grau de dificuldade da questão. Então, vamos lá. Qual é a velocidade que o objeto tinha lá no ponto A, quando ele partiu? Ele disse no enunciado que o objeto vinha se movendo a uma velocidade constante. Então, a velocidade que ele tem em A era justamente a velocidade que ele tinha, que era constante, que era quanto? 4 metros por segundo. Então, essa velocidade do ponto A, ó, nós temos 4 ao quadrado, tudo isso sobre 2. Gravidade? 10. Também foi fornecido na questão. Vezes a altura. Como referencial nós adotamos o eixo x, a altura que o objeto tem é a do ponto A. Professor, mas isso ele não forneceu na questão. Você tem razão. Mas a gente tem como calcular. Porque já que ele forneceu uma função,
E essa função é verdadeira para o intervalo entre 0 e 2π. Perceba que ele também forneceu isso. Mas estamos no intervalo entre 0 e 2π porque estamos na posição 5π sobre 4. Estamos no intervalo dado da questão. Vamos usar para a posição x igual a 0. Para a posição x igual a 0, qual é a posição y? Vamos ter que usar a função. Usando y equivale ao cosseno de x. Então, cosseno da posição x. O x igual a 0, eu vou ter então cosseno de 0 grau. E no nosso círculo trigonométrico, quanto é que é o cosseno de 0 grau? 1. Então, ele está ali fornecendo a posição y, ele dizendo que essa altura, na prática, ela é de 1 metro. Então, aqui ficou facinho. Essa altura, ela vai ser de 1 metro. Igual. Eduardo, qual é a velocidade lá no ponto B? Ora, se isso foi a pergunta da questão, ele quer que você calcule a velocidade que o objeto tem nesse ponto em que a posição x é 5π sobre 4. Então, VB é a nossa incógnita, na verdade. Então, VB, tudo isso ao quadrado sobre 2. Mas a gravidade, que é 10, né? Vezes. E a altura? Agora sim, é por isso que a questão é legal. Foi por isso que ela veio parar aqui pra gente. A altura do ponto B é essa altura aqui que eu estou adotando como negativa, já que o nosso referencial, de novo, é o eixo x. Para encontrarmos essa altura nessa posição, vamos precisar usar a função de novo. Então, usando. Só que agora, para que posição de x? 5π sobre 4. Usando a mesma função. Y equivale ao cosseno, só que agora não é de 0. Esse cosseno agora é de 5π sobre 4. Então, a posição y equivale ao cosseno de 5π sobre 4. Vamos pensar um pouquinho. 5π sobre 4, π equivale a quanto mesmo? 180. Vamos transformar isso em graus, que é melhor do que trabalhar com radiano. Π sendo 180, 180 sobre 4. 180 por 2, 90, por 2 de novo, 45 graus. Então, na verdade, π sobre 4 sendo 45, eu vou ter 5 vezes 45. 5 vezes 45 graus, 225 graus. Então, o que você está atrás, na verdade, é do cosseno de 225. Cosseno de 225 graus, deixa eu anotar aqui pra gente. Cosseno de 225 graus, Eduardo, quanto é isso? Está em que quadrante? Vamos tentar primeiro visualizar no círculo trigonométrico. 0. Se eu me mover aqui um pouquinho, eu vou para quanto mesmo? 90. Depois eu venho para cá, eu vou para quanto mesmo? 180. E para atingir 45, eu vou ter que percorrer um pouco mais no terceiro quadrante. Eu vou ter que vir até aqui, ó, que é justamente um ponto médio no terceiro quadrante. Isso equivale a 225 graus. Que, se você perceber, o complemento aqui, para completar 270, equivale a justamente 45 graus. Ou seja, 225 graus equivale a quanto? Se você perceber, bate bem aqui no eixo do cosseno. Então, não é positivo, não está para o lado direito, como nós adotamos, como nós aprendemos com o nosso professor de matemática. Na verdade, está para o lado esquerdo. Ó. Ih, professor, então cosseno de 225 é negativo, né? É isso mesmo. Não é à toa que é por isso que a nossa altura aqui, como está abaixo do referencial, ela vai sair uma altura negativa. Entendeu? O cosseno de 225, pessoal, na verdade, equivale ao complemento dele. Ao cosseno de quanto? De 45. É o mesmo cosseno de 45. Então, pode ser o seguinte. Como o cosseno de 225 graus é igual, só que negativo, ao cosseno de 45 graus, eu posso dizer que esse cosseno de 225 equivale a menos. Quanto é que é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. E quando você substituir isso daqui aqui dentro, eu posso dizer que a minha altura y, vamos atrás do pincel preto para ficar igual aqui. Y equivale a cosseno de 225 menos raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 2 sobre 2. Isso medido em quê? Em metros. Tá bom? Beleza. Sabendo agora a altura, nessa posição, eu posso substituí-la bem aqui. Gravidade 10, a altura, menos raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 2 sobre 2. E quando você fizer todos esses cálculos, que isso aqui é uma matemática que eu acredito que você saiba desenvolvê-la, você vai encontrar para a velocidade de B, na verdade, VB equivale a aproximadamente, vai dar raiz de 50, aproximadamente 7 metros
por segundo. Bem, galera, se você está gostando do trabalho que eu estou desenvolvendo, eu espero que você dê um joinha. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.